Olá pessoal, bem-vindos. Vamos iniciar hoje mais uma conversa aqui, mais um bate-papo. A gente tem hoje aqui o Léo Barbieri, ele é fundador da EduNext e é o nosso convidado hoje, aqui juntamente com o Paulo, que é o CEO da OnLearning, para a gente conversar um pouquinho sobre a parte de tecnologia numa área mais profunda. E como eu não sou especialista dessa área, eu trouxe quem entende aqui para conversar com a gente, né? A gente vem falando já de inteligência artificial há muito tempo. Todo mundo fala de inteligência artificial hoje, né? A gente vê que diariamente surgem especialistas nessa área que a gente percebe, né? A galera entende demais disso. Só que isso é um ponto de atenção que a gente precisa ter, né? Porque muitas vezes a gente acaba comprando, e eu não digo literalmente, né? Mas conteúdos que muitas vezes não levam, não trazem um resultado real, não trazem um resultado que realmente deva ser seguido, e isso é preocupante muitas vezes, né? E aí a gente não fala só na parte que vocês vão me corrigir se eu estiver errado, mas para a gente ter uma analogia, a gente não vai falar só do front-end, mas do back-end também, né? De todo aquilo que tem por trás da estrutura do alicerce, dos pilares que sustentam todas essas tecnologias nas instituições, tudo aquilo que leva o conteúdo para o estudante, né? E para a gente entender assim qual que é a importância disso, né? De a gente entender que isso precisa ser levado em consideração quando você traz soluções, traz ferramentas, enfim, tudo aquilo que a gente acha que talvez vá facilitar, mas a gente precisa entender que precisa ter a segurança por trás que sustenta tudo isso. Então a gente vai seguir, né, nessa linha, uma conversa leve, com dois profissionais muito relevantes no mercado que a gente tem aqui hoje. Porque assim, é uma coisa que quase ninguém fala. Não sei se vocês concordam comigo, principalmente em redes sociais, a gente vê que tem muita influência falando de IA. Mas o que eles trazem? A parte que a gente enxerga, a parte visual. E muitas vezes dizendo que isso é mágica, né, que resolve problemas, que faz tudo. Mas aí a parte de infra, a parte de dados, a parte de integração, quando não é levado em consideração, o que acontece? A maioria dos projetos falha por causa disso. Antes mesmo até de começar. E aí a gente vai seguir nesse sentido hoje conversando. Então eu peço que o Léo pudesse se apresentar, depois o Paulo se apresenta aqui também para quem estiver nos assistindo. Pessoal, eu acho que estou longe de me considerar um especialista na área de inteligência artificial, né? Eu acho que eu sou um grande curioso, como a grande maioria de nós. Mas quando a gente se aprofunda tecnologicamente nisso, dentro das nossas empresas, né? Eu acho que você trouxe um ponto de atenção importante, né? Que é a gente precisa se debruçar mais naquilo que é menos hype e mais relevante, né? Nós estamos falando de educação, a gente está num mundo, né, numa área de trabalho que a gente precisa tomar bastante cuidado com aquilo que a gente leva para dentro da instituição de ensino como provedores de tecnologia, né? Tanto a Telesapiens quanto a EduNext, nós temos uma preocupação muito grande com situações relevantes na IA, como segurança dos dados, como as aplicações sustentáveis, né? E uma série de outras coisas. E um pouco menos desse grande hype da IA solucionadora de tudo. Não que eu não acredite que ela vá solucionar muita coisa no futuro, a gente já está vendo isso, né? Mas, em especial na educação, e eu já estou nesse mundo há algum tempo, né? Passei por várias trajetórias, desde professor, né? Como fui dono de polo, né? Mexi com a parte de coordenação didático-pedagógica, e aí depois me aprofundando mais na área de tecnologia financeira. Como tudo na educação formal, a gente precisa considerar que o nosso impacto é muito profundo. É importante que a gente seja mais consciente do que um pouco ousado ou arrojado, né? Então precisamos entrar nesse lugar de que sim, temos que estar atentos e trazer isso para o nosso dia a dia, mas com um pouco mais de ponderação. Eu acho que o ponto principal, você trouxe muito bem, Léo, é a parte da diferenciação do que é hype e do que é real, né? Porque a gente hoje vive, a gente vive e consome muito hype Muito. e vê muito hype, né? Então, isso acaba, às vezes, prejudicando, muitas vezes, um processo estruturado, pensado, mapeado dentro da instituição, né? Por conta disso, que isso mostra ser uma coisa muito fácil, né? A E gente não é, né? vê. Não, Paulo sabe bem disso. exato, exato. Na Oni, por exemplo, a gente tem trabalhado muito nisso, até em conjunto, o Telesapiens e OnLearning é uma proximidade muito grande e interessante, porque assim, Paulo, ele pode falar melhor que eu, obviamente, mas ele tem a equipe deles, tem trabalhado muito em relação a isso, né? A gente traz as ideias, desenvolve protótipos, né? Que é
que a IA nos permite hoje, que ela desmistificou muito essa questão, né, de ser restrito muitas vezes a uma conversa tecnológica. Por exemplo, vocês são desenvolvedores, são técnicos da área de TI. Eu não sou. Há um tempo atrás, a gente não poderia estar batendo esse papo, né? Porque isso era muito restrito. E isso não é uma crítica nem nada, é uma realidade, né? Eu tô na área de educação há 9 anos já, né? No grupo da Telesapiens, antes trabalhava numa faculdade também. Não sou desenvolvedor, sou especialista em infraestrutura, né? Mas assim, você falou que a IA não soluciona. Eu acho que não existe produto de má qualidade, existe produto mal empregado, né? Então, assim, uma solução que é hype, ela funciona para uma coisa pequena, para uma coisa momentânea, né? Então, assim, o que eu acho que falta agora, não sei se o Léo concorda comigo, é a visão das instituições de que não é mágico, não é só instalar, não é só rodar uma IA, não é só pegar uma API e rodar. Você tem que pensar em toda a infraestrutura atrás para comportar e dar resposta. Principalmente por causa de custo. O custo disso é muito alto. Sem dúvida. A gente olha para o mundo dos modelos de linguagem, né, esses LLMs estendidos, né, modelos de linguagem estendidos. Um prompt bem estruturado te traz muita resposta em todos esses modelos. E agora a gente vê uma era grande de construções que vão além do texto, né? A gente está falando de vídeo, a gente está falando de imagem, o que deixa muito evidente a entrega. Então aí você vê esses hypes do tipo, eu construo qualquer coisa hoje com um prompt, gero um protótipo funcional, coloco esse protótipo no ar e ele sai funcionando. E não é bem assim. Eu acho que aí tem um ponto extremamente importante, assim, né? Porque assim, quando você tem um prompt, Léo, me corrija se eu estiver errado, Léo. Você tem um prompt, você vai colocar outro prompt, outro prompt, outro prompt, são várias consultas, e tinha que ser uma consulta só. Ele tem que ser contínuo, né? Então a gente já tem que ter essa visão, porque senão não tem como a aplicação funcionar. E mais do que isso, né? Quando você leva uma aplicação construída dessa forma para um ambiente de produção, que vai receber uma série de demandas e impactos do ambiente onde ele está conectado, você tem uma série de possibilidades de problemas que antes, quando você estava ali no protótipo funcional, muitas vezes elas não aparecem, né? Então a gente vê cada vez mais os times de tecnologia se debruçando em ter o auxílio da inteligência artificial para as construções dos protótipos, mais o papel fundamental ainda do ser humano, fazendo a revisão do código, entendendo se aquele código está adequado com as propostas que a gente vai ter de escalabilidade daquela aplicação. E aí um ponto que você trouxe no começo, que eu acho que é super relevante, é segurança dos dados, né? A gente não está falando de uma aplicação que vai rodar num ambiente simplista, né? A gente está falando de educação, a gente está falando de dados de pagamento, a gente está falando de dados do aluno, né? A gente está falando de um histórico desse cara com relação à educação, a gente está falando de no final do curso que ele está fazendo, a gente certificar como instituição de ensino aquele aprendizado. E quando a gente deixa isso na mão só de inteligência artificial, a gente está cometendo um erro, porque a IA ainda erra muito, né? Alucina bastante. Muita alucinação, né? Basicamente, eu entendo aqui que vocês responderam a seguinte pergunta. Porque, assim, hoje existe uma pressão muito grande, não só dos fatores externos, mas da própria gestão, da própria mantenedora de muitas instituições, de usar a inteligência artificial, de implementar a inteligência artificial, né? Só que aí é que vem a pergunta, o que essa instituição precisa ter bem estruturado antes de implementar qualquer, ou seja, a solução, ou seja, qualquer ferramenta. E é o que vocês me trouxeram agora, essa questão da segurança, né? Entender toda a estrutura, toda a infraestrutura, como o Paulo trouxe também, né? E eu, assim, obviamente, pelo que eu entendo, pela experiência que eu tenho, eu acho que isso é um dos fatores essenciais para que lá no futuro não quebre tudo, né? Tem uma situação que acho que a gente também deixa de ressaltar, que são os famosos data lakes, né? Então, assim, nenhuma estrutura de inteligência artificial vai funcionar direito se você não tiver uma boa estrutura de dados. E isso é uma situação, em geral, difícil para as instituições de ensino, porque esses dados muitas vezes estão pulverizados em diferentes lugares e diferentes plataformas. Muitas vezes esses bancos de dados não se conversam, né? Ou têm integrações que não funcionam.
E aí você construir um data lake disso que seja relevante e que possa suportar o desenvolvimento da inteligência artificial ali em cima, não é trivial, né? Eu vejo que quanto mais as instituições se dedicam a trazer tecnologias inovadoras como aqui nós construímos aqui, né? Tanto o Unilearning, Telesapiens, a EduNext, né? Estruturas que são mais adequadas àquilo que é cloud computing, né? Que situações sem servidores, né? Linguagens mais modernas, estruturas mais adequadas, conseguem construir um data lake mais fácil e mais acessível. E aí tem uma questão que o Paulo trouxe, eu acho que o Paulo pode explorar isso muito bem, que é custo em cima de tudo isso, né? Não é barato você colocar a IA numa estrutura não bem sedimentada e organizada. Potencializa Sim. muito o custo disso. Não, com certeza, né? Porque são chamadas e mais chamadas, chamadas redundantes, o que deixa o servidor lento custa dinheiro, o que tá o transfer out custa dinheiro, né? E você falou correto, né? Eu até, Léo, eu acho que atualmente qualquer média, empresa média, instituição média, não tem mais como ter um banco de dados se não for um data lake. Isso mesmo. E já pensando em um banco de dados NoSQL para melhorar a pesquisa da aplicação de IA. A gente fez uma aplicação e a gente está estudando isso agora, porque a gente já tem um data lake até pelo formato que a gente atua atualmente. Mas se você tiver um banco de dados NoSQL, ele vai responder melhor e talvez uma busca orientada a objeto do banco de dados. Já viu isso aí ou não? Uma Cara, loucura, é legal pra não é caramba. muito minha praia, né? Eu tô ali mais do lado do desenvolvimento do produto e não tanto da infra, mas eu acho que, enfim, Com né? certeza. Traga o conceito para nós e explore um pouco esse assunto, porque Então, eu acho que as instituições ainda não têm essa visão, assim. agora com a IA, o tamanho da busca que ela traz, o tanto de dados que você produz, então assim, há alguns estudos que se você sair até um data lake, for um banco de dados NoSQL, tudo é tudo, né? Você não especificar, a busca vai ser mais rápida. Você ganha muito tempo e velocidade para transitar esses dados para fazer os index do banco de dados. Quer dizer, Sim. é um estudo, né? A gente começou a ler e estudar para ver a aplicação real disso. É. Mas o que você falou é correto, principalmente a segurança e a forma que busca é muito importante e ninguém leva isso em conta. Porque assim, todo mundo tem que usar IA porque é uma prática de mercado, quem te baliza é o mercado sempre, então você tem que inovar, mas é sempre pensando na infraestrutura. E geralmente as pessoas não pensam, coloca esse prompt lá, vou colocar esse prompt aqui, e você está chamando a mesma coisa várias vezes. E aí a aplicação fica lenta, fica cara, e uma hora vai parar. Quanta árvore matando, quanta água indo fora Tem tudo isso também, do a data consciência center. toda ecológica que a gente É, precisa olhar para isso, né? A gente não pode esquecer que dentro de uma instituição de ensino a gente tem muitas visões de inteligência artificial diferentes, né? Então você pode ter inteligência artificial apoiando a sua gestão, é uma coisa. São padrões diferentes do que a inteligência artificial apoiando o desenvolvimento de conteúdo, o professor, o docente, apoiando o docente fora da sala de aula, apoiando o docente dentro da sala de aula. Então, cada uma dessas interfaces de contato com a IA requerem uma série de exercícios de desenvolvimento desses processos, dessas tecnologias, desses bancos de dados, né? E a última parte ainda é como que a gente transforma tudo isso em aprendizado para o aluno também entender como que ele usa a inteligência artificial no dia a dia dele, né? E aí sim, né? Se isso tudo não tiver apresentado em uma plataforma que faça sentido, né? Vocês têm lá os agentes de inteligência artificial que são muito diferentes do que a gente chama de bots de conversa, né? O tal do chatbot, né? Isso. Então, assim, experiências que esse aluno vai tendo dentro da instituição, experiências que o professor vai tendo dentro da instituição, para poder lá no final ele sair também com uma bagagem maior de como que ele vai aplicar tudo aquilo no ambiente de trabalho que ele for trabalhar, né? Então, acho que aí também tem uma série de tecnologias sendo desenvolvidas aqui para poder entregar a melhor experiência, consequentemente um resultado maior
lá na frente, que é o objetivo da instituição, treinar pessoas para o mercado de trabalho, né? É muito legal, Paulo. Eu quero pegar um gancho nisso e você já complementa a minha fala, porque assim, a gente entra do que o Léo falou agora na personalização de ensino, Isso. né? Porque isso também é uma coisa que às vezes não é tão claro, porque assim, quando você tem um ambiente, uma plataforma, um Avas, seja lá a ferramenta utilizada, a gente confunde de que personalização é o aluno entrar e ele ser chamado pelo nome. Olá, Léo, hoje você vai estudar sobre. Aí eu entro no meu ambiente. Olá, Márcio, hoje você vai estudar sobre. Só que se a gente for olhar o conteúdo é o mesmo. Sim. A única coisa diferente é o nome. Isso não é personalizar, isso é só chamar de nome diferente, né? E eu acho que o Paulo tem mais propriedade também para falar um pouquinho sobre isso, porque a personalização ela se aprofunda um pouco mais. Ela vai entender o aluno, vai trazer métricas e dados sobre desempenho, sobre avaliações, sobre o conteúdo, né, Paulo? Eu concordo com você. Nós não temos chatbot, né? A gente tem alguns agentes, né? E a gente tem a gente na plataforma que coleta os dados, tem a gente no conteúdo que não é só dizer o nome, ele lê a tela, ele explica o aluno, ele faz toda a parte do aluno, né? E com isso, e aí a gente volta a falar na infraestrutura, na não redundância de dados, no espaço de banco de dados, tudo, porque a gente consegue dar um dashboard inteligente para o aluno, né? Então, não só esse tipo de personalização. Só tem um detalhe que eu queria deixar assim também, que eu acho que é muito, muito importante. Não é porque tem IA que eu posso fazer tudo. Então, assim, não adianta eu querer ter um gateway de pagamento. Então, assim, não tem como. Eu não vou desenvolver isso. Eu tenho o meu nicho de mercado, que são as soluções para IES, na parte de aluno, mas assim, não tem como eu pegar minha equipe, porque eu nunca vou ter um know-how. Eu posso ter IA, mas a primeira dificuldade não vou conseguir dar vazão. Então, assim, a gente está focado também, né? Mesmo com a IA, no que cada um faz. Essa hiperpersonalização da oferta, ela passa a ser cada dia mais necessária no mercado, né? A gente tem muitos artigos e muitas discussões hoje sobre vários conceitos que a gente traz da tecnologia, né? Do desenvolvimento de software e desenvolvimento de tecnologia que estão sendo rediscutidos, né? A gente tem, por exemplo, uma grande discussão baseado no que é a entrega do SaaS, né? A gente tem uma outra grande discussão que vem já de um tempo maior sobre a questão dos microserviços, né? Como é que eles se falam para gerar nova experiência. E no meio dessas camadas todas de tecnologia, a gente está colocando mais uma que é a IA olhando para tudo isso e transformando muitas dessas coisas em novas aplicações e ferramentas de maneira quase que imperceptível, né? Então, você olha para um chatbot conversando com você, conversando com o seu aluno, mas da onde que está vindo todo aquele contexto, né? A sua estrutura está preparada para dar contexto para aquele agente inteligente realmente ser inteligente, né? Ou ele está trazendo contexto errado, né? Eu não posso chamar o Paulo de Márcio nem de Léo, né? Se o contexto não estiver bom, isso vai acabar acontecendo. Então essas camadas devem ser desenvolvidas cada vez mais pensando nessa última fatia, que é como que eu coloco aplicações inteligentes, sinteticamente inteligentes, para olhar contexto e trazer informação relevante. Muito além de um chatbot programado. Então, muito tem a ver com a questão do contexto. E quando a gente fala de contexto, a gente está falando de muitos dados. Muitos dados. Histórico daquele cara, de onde que ele vem, qual é a região que ele trabalha, né, onde que ele mora. A gente pode colocar tudo isso dentro de um lugar que vai trazer uma hiperpersonalização para a relação com aquele aluno, consequentemente no ensino também. E aí acho que entra na parte onde a gente consegue atingir o objetivo, que é personalizar realmente o conteúdo que chega até esse aluno, aumentando o engajamento, fazendo com que ele aprenda realmente de uma forma de uma forma melhor. Eu acho que esse é o ponto-chave. Sim, a gente está chegando na parte da conclusão aqui do nosso bate-papo de hoje, e eu queria perguntar para vocês, tanto para o Léo quanto para o Paulo, dessa área mais, são os experts, né, da área técnica aqui. Quais seriam, na visão de vocês, os cuidados indispensáveis com infra ou segurança para que as instituições elas consigam
planejar essa implantação de IA, mas assim, não só por implantar, né? Isso precisa ficar muito claro, mas qual que é a intenção disso? O que isso vai trazer de resultado? Por que eu estou fazendo isso? Quais seriam esses itens, assim, se vocês pudessem elencar? Vai lá, Paula. Cara, eu acho que pensando em infraestrutura, né? Não sou desenvolvedor, então assim, pensando em infraestrutura, a primeira coisa é pensar na escalabilidade. Então, mesmo que a pessoa não use o Kubernetes agora, começar com Docker. Porque você não precisa do Kubernetes no início. Começar com Docker, começar com um banco de dados já serverless, um RDS, o do Ether eu não me lembro o nome. Mas com esse modelo de segurança. Esse é o principal. Porque daí com o Docker você consegue escalar, com o RDS, no caso da AWS, que é o que a gente usa, a gente pode ter diminuir um pouco o transfer out e tá todo mundo dentro da AWS, pensar num WAF, no firewall antes disso tudo, para poder dar segurança na aplicação, Léo. O que você acha? Acho que isso daí tem impacto direto num negócio que é muito importante para a instituição de ensino, chama custo, né? Tipo, não adianta sair fazendo, gente. Precisa olhar, estudar, conversar com as empresas que estão trazendo as tecnologias, porque no fim das contas, essa precificação já foi pré-feita, né? E se você tentar aí se aventurar a fazer muito sozinho ou ser muito liberal no uso da inteligência artificial, a conta chega e ela não chega pequena, né? A gente já passou por isso, né? A gente já testou essa situação. E a gente tem visto muitas empresas cometendo esses erros, inclusive quando elas se dedicam a tentar fazer por si só os seus protótipos funcionais. Então é muito bonito o negócio do vibe coding e eu vou fazer aqui dentro, mas a hora que a conta chega na escalabilidade, tem muita empresa que está realmente gastando dinheiro que ela não esperava, tá? Não esperava e muitas vezes não tem. Então tem a infraestrutura não só está diretamente relacionada à segurança da informação, mas principalmente à segurança do fluxo de caixa da instituição. Com certeza. Né? E aí, por outro lado, quando a gente olha para isso e vai para o mundo da aplicação prática, a gente precisa parar e repensar os nossos processos, né? Então, assim, não adianta mais continuar olhando para o mesmo processo estruturado sem a IA e achar que é uma pequena adequação. Não. Você tem que parar, sentar e reestruturar o seu processo com o seu time administrativo, com o seu time docente, né? E, inclusive, construir políticas que você possa diminuir uma série de conflitos que vão acabar acontecendo, não só internamente, mas em sala de aula. Então, isso é muito importante, assim, né? Por óbvio que não adianta a gente deixar de falar sobre revisão das coisas, porque, né, outra vez, tem informação errada que vem, né? E acho que, por fim, a gente já escutou um pouco aqui no CIAED, em alguns momentos aí das palestras, né? Esse encontro belíssimo para a gente poder começar a colher informação nova no mundo acadêmico, né? De discussões que vão acabar passando pela regulação, né? Porque a inteligência artificial ela vem para desconstruir muito do que a gente tem hoje, naturalmente, de educação em sala de aula. E a gente precisa estar preparado para isso. Só que nem tudo também pode ser feito. Por isso que o amparo em plataformas que estão alinhadas com a regulamentação, olham para isso, principalmente quando a gente fala de ambiente de aprendizagem, né, relação de tutoria, monitoria, ou companion, ou, enfim, chame como quiser, essa figura que acompanha o aluno hoje, junto da inteligência artificial, tudo isso precisa ser rediscutido, repensado, né, e encontrado um caminho evolutivo. Senão a gente pode muitas vezes acabar desconstruindo e destruindo aquilo que veio sendo, né, feito, né? A gente olha para audiovisual hoje, a gente tem uma série de possibilidades de você interagir com o textual, né? Quantas pessoas hoje pegam informações das apostilas, das aulas, dos áudios, né? Levam para um LLM, extraem daquilo um conhecimento, como é que o professor vai poder atuar frente àquilo também? Então, assim, nós temos uma camada importante para cuidar
na parte administrativa, mas a gente tem uma camada muito importante para cuidar na parte acadêmica. E aí as plataformas que estão dedicadas a olhar para isso saem um pouco na frente, resolvendo problemas para a instituição antes dela ter esses problemas. Que legal, que bacana, gente. Olha, isso solidifica cada vez mais esse conceito de que a digitalização ou a implementação ela não começa pela IA, ela começa pelo processo, pela visão clara do que você quer, do que você quer de resultado, de como que você quer implantar isso, né? Isso fica muito claro que tudo começa na infraestrutura, na segurança, que vai sustentar toda essa tecnologia, né? E só assim a gente consegue ter êxito, né, nesse tipo de questão, né? Se Esse a é base não... Esse é um questionamento importante hoje. As instituições precisam olhar para dentro daquilo que elas utilizam em termos de plataformas que geram dados e entender como que esses dados estão sendo disponibilizados entre plataformas para melhorar, no fim das contas, a experiência do aluno. Exatamente. Se a plataforma não está pronta para isso, não tem experiência melhorada com o IA que vai acontecer. Muito bom, Paulo. Obrigado, cara. Obrigado eu. Algum comentário para concluir? Não, pra mim tá tranquilo. O Léo falou aí. Obrigado, Léo. Que Léo é isso, parceiro nosso, do nosso e-commerce aí. Então, vou fazer muita coisa junto. Márcio Bom, também cara. ajudou a gente a desenvolver várias ferramentas, não uma só. Obrigadão, bicho. Legal você trazer isso, Paulo. A gente desenvolve muito em conjunto, mas sempre é aquela questão. A gente mapeia o processo, entende a aplicação, vê se é possível ou não. A equipe Paulo faz a revisão. E eu acho que se a gente não fizer isso, a gente simplesmente, pela facilidade que a gente tem hoje, como você falou, de prototipar ideias, Sim. e a gente achar que é produto final... Protótipo é protótipo. Protótipo Exatamente. é protótipo. É teste, é validação, É isso. é teste e assim por diante, né? Mas é assim, gente. Esse é um assunto bem delicado, se a gente for analisar, e que merece toda a atenção de profissionais respeitados como vocês tiveram hoje aqui. E mais uma vez, Léo, muito obrigado, cara. Eu que agradeço Paulo, pelo convite. Obrigado mesmo. E nos próximos a gente vai conversar um pouco mais, aprofundar um pouco mais sobre outros assuntos também ligados à inteligência artificial. Legal. Até a próxima. Parabéns pelo evento, pessoal. Tá sendo muito legal vocês aqui, viu? Obrigado, El.